não é ilegal uma discussão. Quando essa discussão ela passa a ser repetitiva, casais que moram, que brigam bastante, a criança está vendo aqui, ela questiona os pais. E quando o síndico levou isso para a Assembleia, mostrou que o condomínio não era antissocial e que tinha que excluir ele, essa pessoa se voltou contra até a pessoa. A pessoa acabou, pela incomodação com os vizinhos vendendo o apartamento e indo embora. Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando sobre condôminos antissociais. Cada caso que foi contado aqui, solução, problema. Você assistiu o primeiro bloco? Não? Entra aqui na descrição, clique e assista, porque foi realmente muito bom. Se você assistiu, vem comigo pro segundo. Hoje estamos com 2 síndicos profissionais, 2 síndicos 5 estrelas, dos 2 extremos do país, do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Richard Martins, e de Recife, Pernambuco, Diego Carneiro. Eu já perguntei para o Diego, pergunto agora para você. Você já conseguiu excluir algum condomínio antissocial? A gente não chegou a esse extremo aqui, quando o movimento... Eu vou fazer um corte aqui, você vê como é difícil, a gente estava falando sobre isso, como é difícil realmente excluir. É algo demorado, normalmente ali demora mais de 2 anos para conseguir fazer, normalmente, tem casos muito menores, tem casos muito maiores, mas é algo geralmente lento. Desculpa, Tinta, eu tô parecendo o Faustão, faço a pergunta, respondo e ainda faço a tréplica. É que a gente falou, é bem difícil mesmo de conseguir. Primeiro que a massa condominial se mexa para chegar na exclusão, porque vai ter que chamar a Assembleia, vai ter que movimentar o pessoal para isso. A maioria dos condôminos não querem se incomodar, né? Então eles jogam essa responsabilidade para o síndico, e o síndico que se vire, como se tivesse ele poder de fazer isso tudo, né? Tem que ser um caso bem extremo. E nos casos que a gente teve, ou a pessoa acabou, pela incomodação com os vizinhos vendendo o apartamento e indo embora, a gente não chegou aí até a exclusão. Mas a gente conhece casos de colegas aí de profissão que tiveram que ir para esse lado e até sofreram ameaças. Quando o síndico levou isso para a Assembleia, mostrou que o condomínio não era antissocial e que tinha que excluir ele, essa pessoa se voltou contra até a pessoa. Deixou até de ser contra o síndico, contra a pessoa que está ali, né? Esse é um outro ponto importante, né? Na maioria das vezes, o condômino antissocial não é um sem noção, é uma pessoa com problemas mentais, né? Com doenças, psicopata muitas vezes. Né? Psicopata com doenças mentais. E aí dá medo de tomar uma ação, de entrar... Porque, é obrigação do síndico fazer. Mas você tem família, você tem filho, quer dizer, a gente fica numa situação complexa, né? Às vezes... Um problema que a gente tem muito lá na nossa região é a Maria da Penha. Acho que é uma legislação, não sei se é a nível estadual, lá a nível nacional, que o síndico é obrigado a denunciar. Eu acho que ainda é estadual, mas tem em vários estados. Tem vários estados, né? E já me aconteceu o caso do morador me ligar e afirmando, Richard, tá acontecendo uma agressão. Que, aliás, é ridículo o síndico ter a obrigação, né? É uma lei que, para mim, é ridículo. A sociedade deveria ter a obrigação de denúncia quando está sabendo. E é difícil você saber, né? Sim. É muito complexo isso. O que é um caso... Ainda mais o síndico, né? Sim. Que não está no prédio ali o dia inteiro. Eu lembro até um caso assim, que eu acionei o 190, a gente acionou a brigada militar lá, e o próprio policial, tu tá vendo o caso? Eu falei, não. Um vizinho me falou, eu não tô próximo, não ouvi, mas que até onde eu saiba, eu tenho uma legislação que eu sou obrigado a denunciar, né? Ele, mas como é que o senhor está denunciando um crime que não viu? Eu falei, pois é, e agora? Qual a legislação que vale, né? Que vale, né? Eu, como síndico, tenho a obrigação legal de denunciar, mas como cidadão, eu não vi o fato, não posso denunciar. E a polícia foi lá, conversou, a princípio era só uma discussão, não era vias de fato, mas... E é muito difícil, muito tênue essa linha do que é uma discussão desrespeitosa, mas não é crime, né? Pelo menos ali em alguns cenários, e o que pode parecer uma ameaça física, seja para uma mulher, né? Seja para uma criança, seja para um idoso, é difícil para um animal, é difícil.
e jogar realmente isso juridicamente nas costas do síndico é algo um pouco cruel. É um pouco injusto, né? Eu costumo dizer, até pegando esse ponto aí para complementar, é uma legislação estadual, lá em Pernambuco também tem, e tem essa obrigação aí do síndico fazer a denúncia, e a gente segue lá sempre o que o próprio sindicato lá da categoria da habitação ele prevê. Então, quando tem o registro em livro de ocorrência, a gente tem o dever, de fato, de fazer, seguir com a denúncia às autoridades, né? Mas quando não tem por um morador, pela própria pessoa que está passando pela violência, a gente sempre instrui os funcionários do condomínio, que são as primeiras pessoas que têm o contato com isso, para que a gente possa ter algo formalizado que comprove que, de fato, está acontecendo aquela violência, para poder chegar aí até a autoridade policial. E a gente sabe que isso não é de um... Pode acontecer de uma hora para outra, mas isso acontece com... ele vai aumentando, né? Começa com pequenas discussões e vai progredindo, e aí, como você pontuar, não é crime, não é ilegal uma discussão, mas quando essa discussão ela passa a ser repetitiva, passa a ser um problema para os vizinhos, a gente tem muita demanda disso, de que tem casais que moram, que brigam bastante, e que na casa vizinha tem um casal que vive bem com filhos, e que os próprios filhos ficam pontuando aos pais o que é que está acontecendo, porque naquela relação conjugal ali, na relação que for homem com homem, mulher com mulher, um casal homem e mulher, a criança está vendo aquilo, ela questiona os pais, e os pais questionam o síndico, né? E aí é onde tem o papel do síndico ter a dura lição de fazer cumprir a legislação, e até trazendo para esse lado de que pessoas de posse, né, que acham que o dinheiro compra tudo. Então você vê que a questão da educação básica, né? Hoje em dia você manda o filho para a escola, e se a escola adverte teu filho, o pai vai lá e adverte o professor, né? Então você não está pagando ali para educar o teu filho, você está pagando para ensinar o teu filho as questões para a jornada pessoal e profissional dele. Você pega um carro de aluguel, um Uber, as pessoas acham que pode fazer tudo dentro porque está pagando, né? E o pior é o síndico virar dentro do condomínio um saco de pancada, né? Porque acaba que os moradores acham que porque o síndico tem aquela isenção, ou porque recebe um honorário, que eu pago o teu salário. E não é desta forma, porque eu pago o teu salário, eu posso falar da forma que eu quero contigo, não pode. E aí eu vou trazer o Richard para a conversa, mas esse negócio de saco de pancada, recentemente a gente tem inúmeros casos de agressão física contra síndicos, maiores ainda contra funcionários condominiais, agressões verbais nem se fala, virou praxe, né? E aí vale um ponto que eu sou muito a favor da denúncia, talvez, não sei se ficou claro para quem está me assistindo, tem que denunciar, porque é melhor você denunciar errado do que não denunciar quando está acontecendo. Então é melhor por isso ir lá e ser só uma discussão do que você não denunciar e acabar tendo uma morte. Então é melhor sempre pecar pelo excesso do que pela falta. Mas tem também a questão de que existem agressões verbais onde o homem também pode e deve denunciar a mulher, porque não é porque você é homem que uma mulher pode ir lá e te ofender e te ameaçar. Ainda vivemos numa sociedade machista, né? Aí é capaz de você ir lá na delegacia fazer um boletim de ocorrência e o cara tirar um sarro da sua cara porque foi uma mulher que te ameaçou. Então, assim... mas não entra nem para os números, para a estatística, isso, porque você entra na questão da vergonha e o cara acaba... Exatamente, mas tem... a mulher pega uma faca. E aí? Você pode ser mais forte que ela, mas com uma faca, com uma arma... Como que você vai conseguir se defender? Então, acho que é importante, né, Richard, o síndico estar atento a esse tipo de situação e tentar prevenir e usar a polícia, independente de ser homem, mulher ou qualquer situação que possa existir, começar com um boletim de ocorrência e tudo para não chegar num caso extremo, como chegou infelizmente no Rio de Janeiro, que teve a morte de um subsíndico por conta exercendo o cargo. Tivemos mortes de porteiros recentemente, então a gente tentar de alguma forma inibir esse tipo de situação. E parece que depois da pandemia aflorou ainda mais essa doença da sociedade, né?
As pessoas estão imediatismo do WhatsApp, da internet, né? Querem que o síndico resolva tudo num passe de mágica, né? Como se pudesse resolver todos os problemas do condomínio sem aumentar a taxa condominial e com estalar de dedos, né? E fica vitrine, ainda mais, eu acho que ainda fica mais ainda como síndico profissional, né? Porque entra esse argumento de muitas pessoas, a gente está pagando, tu tem a obrigação de fazer, né? E muitas vezes não querem nem denunciar, eles não querem nem dar um nome na polícia, até essa legislação, da forma que ela foi feita, eu acho que acabou prejudicando até os casos, né? Até os casos de agressão, porque daí o síndico denuncia, a polícia também já não tem certeza se aquele caso ocorreu ou não. Muitas vezes essa mulher ou o homem que está ali é dependente psicologicamente ou financeiramente daquele agressor, e quando a polícia vai lá, diz, não aconteceu nada, o síndico está inventando, ou o vizinho está inventando, e aí eles... Briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso, não se metia, até mudou. Eu falo, muitas vezes... mas muitas vezes o agredido usa esse... Sim. Mas por medo, né? Por medo, tem os filhos, tem tudo, né? Daqui a pouco eles acham que aquele comportamento não vai acontecer de novo, né? E acabam deixando assim. E já aconteceu casos até nesse condomínio que a gente contou no primeiro bloco ali da bomba, tinha um outro casal lá que ele chegou a arremessar a filha pela janela. A sorte lá da criança ali, não sei se a gente pode chamar de sorte, ou Deus, né? Que a vizinha estava passando embaixo e pegou. Quantos anos? 2 anos. Que andar? Do segundo andar. Já ia cair na grade. A criança ia. E a menina pegou no colo? Aí ela pegou, ela tá passando. Sim, não viu nada, ele simplesmente jogou e... Foi pura sorte mesmo. E aí, você tem algum caso legal para contar pra gente? Conta aqui pra gente. Talvez a gente pode até depois contar o seu case aqui no programa. Vai lá também para as plataformas de podcast, você pode assistir todos os programas e um extra que está exclusivo nas plataformas de podcast e no Instagram da Conde TV, com os nossos convidados contando cases especiais para vocês. Além de mais de 14 a 15 vídeos semanais aqui no YouTube e também nas plataformas de podcast. E no total já temos mais de 2.500 vídeos. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha, nos ajude a disseminar informação de qualidade. Diego, os multimilionários, onde eu brinco que é dinheiro infinito, né? Tem gente que tem dinheiro infinito. E aí não faz diferença. Eu pago 10, pago 20, pago quanto quiser, vou fazer festa. A gente teve um caso de um jogador de futebol aqui em São Paulo, muitos anos atrás, que jogou num time do povo aqui em São Paulo. Era um jogador muito conhecido, que estava um pouco fora de forma, mas mesmo assim era um craque. E aí ele fazia festa praticamente toda semana e pagava a multa e segue o jogo. Aqueles que acham que o dinheiro pode pagar tudo, né? É até um adendo em relação a isso. Tem muitos condôminos também com muitas posses que dizem que eu pago o teu salário. Ele não desconhece que ele não paga o salário do síndico. O síndico ele é eleito para exercer um cargo e o que se recebe é um pagamento à empresa, porque é uma empresa que está recebendo ali. E a empresa não é nem salário, paga né? o profissional, é uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço, né? Então não é um salário. E às vezes dá vontade de dizer, não é vamos fazer o rateio aqui. Você não é funcionário. Representa aqui R$100, pronto, eu vou te devolver aqui os teus R$100 para tu não falar comigo. Dá vontade de fazer isso. Até o dia 30 tu não me chama. Tu não me chama, mas não dá para fazer isso. E aí você se depara com pessoas que têm muitas posses, por realmente ter construído isso ao longo da vida e da carreira, e aqueles entes que você falou aí, jogador de futebol, youtuber, influencers, né, que chegam a essa receita de forma muito rápida, geralmente muito jovens, e muitos sem estrutura familiar. Isso. E aí acaba... Quando eu falo de estrutura familiar, é valores e educação. Valores e educação. São pessoas que nunca ouviram não. E não é questão financeira. Financeira. E que acham que com o dinheiro que tem ali pode fazer tudo o que quiser, da forma que quiser, e desrespeitar totalmente as famílias ali. E até tem aquele outro problema também, porque às vezes passam a gravar o que estão fazendo dentro do apartamento ou pelo próprio condomínio, expondo as outras pessoas que ali estão. Às vezes também, desculpa interromper, mas a gente tem muito caso, principalmente em condomínio de casas, associações, onde os youtubers vão morar e eles começam a ficar gravando em áreas comuns. Em áreas comuns, com carros de luxo, fazendo zoada, ou até em velocidade excessiva, e volta àquela questão, né? Também é um caso de antissociedade, de condômino antissocial dentro do condomínio, mesmo sendo um inquilino ou um proprietário. E, independente da posse, o síndico ele tem que fazer o que precisa ser feito, que é utilizar as regras para
dentro das regras do jogo, punir os condôminos, seja ele a posse que for. E o pior, que às vezes eles ainda têm a gracinha de dizer, quanto é a multa? Eu pago 10 vezes antecipado, mas eu vou fazer a festa. E aí cabe ao síndico acionar o jurídico, acionar as autoridades, porque ele tem que representar a coletividade ali e não pode tirar o sossego dos demais. Então esse é um trabalho, uma dificuldade a mais que os síndicos profissionais e moradores têm para poder lidar com esse tipo de situação de que os condôminos que têm muita posse acham que pode comprar tudo e fazer tudo da forma que quer. E o pior é que os funcionários passam por assédio, o síndico que está exercendo o cargo também às vezes passa por um assédio ali, um desrespeito público coletivo, e tem que acionar realmente e fazer valer a lei. Tem os crimes contra a honra, né, calúnia, injúria, difamação, e você tem que ir realmente até até o limite de fazer a lei ser exercida para respeitar o seu cargo, para respeitar ali o seu trabalho, né? E tem esses casos crescentes de violência que o síndico ele tem família, ele está exercendo ali um trabalho, se doando para aquela coletividade, para trazer uma paz comum ali, uma organização, e ele precisa voltar para casa para o seio da sua família, então você fica naquela, e não tem uma legislação, né? Existe aí, a gente pontuou aqui, uma Maria da Penha, a gente tem crimes que são crimes hediondos, mas não tem uma legislação específica que proteja o síndico para que os casos de desrespeito ou de agressão dentro do condomínio, isso seja um agravante para punir o infrator, o agressor. Uma lei que veio e colaborou, não é exclusiva, mas colaborou, é a do stalking, né? Acaba que, de alguma forma, o síndico consegue usá-la a seu favor, né? Bom, agora eu vou chamar o olhar do síndico, eu quero a opinião de Demétrios Makedenopoulos. Olho na tela. Condômino antissocial. Imagine viver em um condomínio onde tudo funciona bem, exceto por um morador, aquele que grita, quebra as regras, desrespeita os vizinhos e acha que o regulamento é opcional. Esse é o condômino antissocial. O Código Civil, em seu artigo 1337, já dá o tom. Quem compromete a convivência com atitudes agressivas, barulhentas ou reincidentes pode ser penalizado. E não é pouco, hein? Podendo chegar a multas de até 10 vezes o valor da taxa condominial. Em casos extremos, com provas consistentes e aprovação judicial, ele pode ser até expulso do condomínio. Mas atenção, isso não é tão rápido nem fácil como alguns imaginam. O síndico precisa agir com inteligência. Registrar ocorrências, coletar provas, buscar testemunhas, aplicar advertências e, se necessário, convocar uma assembleia específica para aprovar medidas mais duras. Viver em condomínio exige respeito mútuo. Liberdade sim, mas com limites. O antissocial não é um vizinho chato, é um risco à harmonia coletiva. E harmonia num condomínio é patrimônio de todos. Condômino antissocial. Ou muda atitude ou muda de endereço. Vejo você no próximo programa. Bom, Richard, para finalizar aqui o programa, falamos de muitos problemas, falamos de muitas situações. A educação, o síndico tentando fazer um trabalho preventivo, educacional, inibe? Ajuda. Dá para prevenir? Ajuda, assim, os casos mais brandos, vamos dizer assim, de condôminos antissociais, com os comunicados que a gente faz, citando exemplos do que pode acontecer com a pessoa, né, que ela pode perder o direito de morar no bem dela, mostrar também de forma preventiva o que tem de punição naquele condomínio, até onde a multa vai chegar. Esses casos mais brandos a gente viu que funciona, sabe? Vou pegar um exemplo, né, de um condômino que levou uma multa de 5 cotas condominiais. A pessoa já, vou parar um pouco, né? Ou quando a gente aciona a polícia em casos mais graves também, para pessoas, vamos dizer assim, normais, né? Até surte efeito. Mas esses casos extremos que a gente conversou aí é complicado, é uma forma que a gente, como síndico, tem que lidar. E muitas vezes o primeiro não que aquela pessoa vai ouvir, a primeira repreensão que ela vai ter é do síndico.
Ou na escola, que até aconteceu semana na cidade lá, 3 adolescentes esfaquearam a professora porque a professora chamou a atenção. Aliás, infelizmente, isso também não é incomum. Não é incomum, né? Porque é a primeira autoridade que vai ter. Essa geração que tá agora, né? Que tá vindo aí, parece que não teve nenhum não, foi criado pela internet, tava com o celular na mão, os pais deixavam fazer o que queriam, né? E aí quando elas vão ou compram o primeiro imóvel e vão morar sozinhas, que elas vão ter aquela realidade que não pode fazer o que quiser, que ela tem que respeitar os vizinhos, o síndico que é a vitrine, o síndico que vai lá chamar a atenção dela, o síndico que vai notificar, que vai estar assinando aquela notificação em multa, e muitas vezes essa pessoa sem preparo nenhum e sem educação nenhuma, né, ataca nós, né, e aí cabe ao síndico ter esse jogo de cintura e também ver até que ponto vale a pena continuar nesse condomínio. Né? Esse é um ponto importante a gente trazer para o Diego, a questão de o síndico, ele tem um dever, né, perante a sociedade, a coletividade que ele foi contratado, mas a partir do momento que ele entra numa situação de risco, avaliar, pedir o chapéu e ir embora, né? Não é vergonha nenhuma, né? Não é demérito nenhum disso aí, né? Porque não adianta você conseguir excluir um condomínio social e levar um tiro. Você queria complementar alguma coisa? Eu queria complementar em relação ao que você estava falando aí, sobre a questão das campanhas educativas, é bem importante isso dentro do condomínio, e também uma dica que eu trago é que o síndico, ele, se está amparado pelo jurídico, ele dá a procuração para o jurídico fazer a assinatura das notificações, porque sai daquela pessoalidade que é o síndico que está notificando, é o jurídico do condomínio representado pelo síndico com a procuração que está lá, que está advertindo. Então, quando isso chega para o morador com a assinatura do síndico é de uma forma, com a assinatura de uma notificação extrajudicial do jurídico do condomínio, ela é recebida de outra forma. Isso traz até uma proteção para o síndico, né, de não estar ali... tira aquela personalidade ali. Pessoal, obrigado, o programa foi excelente, espero reencontrá-los em breve. E você, temos encontro marcado semana que vem com mais informações importantes para a gestão do seu condomínio e dos condomínios que você faz a administração. Até a semana que vem. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.